salve, meus queridos irmãos. Que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós. Hoje aqui eu vou passar com o ensinamento de Bezerra de Menezes, em Cristo em Nós, né? Carlos Bacelli que escreveu esse livro. Então vamos lá. Que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós, que Deus abençoe a todos vocês nesse dia de hoje, seu lar, sua família, com muita luz e paz. Que assim seja, Senhor. Buscai a cura. Procurai com todas as vossas forças não assumirdes compromissos negativos perante a lei de causa e efeito. Toda ação, por menor que seja, terá significativa repercussão em vossa psicologia, desencadeando reações nas futuras existências, que poderão criar-vos sérios embaraços na jornada evolutiva. O espírito é um feixe de pensamento e emoções suscetível de alterações para melhor ou pior, de acordo com a sua maneira de observar as consequências de sua luta existencial. Um trauma adquirido na experiência carnal, atenuando-se ou agravando-se, pode acompanhar o espírito durante muitas vidas no corpo físico. Personalidades que animaste anteriormente prosseguem tendo grande poder de influenciação na vossa personalidade atual, porque, em verdade, o esquecimento do passado nunca acontece de maneira absoluta. Libertai-vos do ontem, sombras repletando de luz os vossos dias no presente. Detectai as vossas idiosincrasias e cautelai-vos contra elas, para que a bênção de vossa atual encarnação não se vos transforme em experiência repetitiva. Poucos são os espíritos que, de uma encarnação a outra, não permanecem patinando no lamaçal dos equívocos cometidos, sem dele conseguirem se libertar. Se o espírito pode, por exemplo, ao ganhar um novo corpo na Terra, submeter-se a uma mudança de sexo, o seu psiquismo não sofre alterações significativas, enquanto essas alterações não forem promovidas por sua vontade de mudança. Aproximai-vos assim das tarefas de beneficência, como um doente que, conscientizando da gravidade de seu quadro patológico, decide, por ele mesmo, procurar o hospital e voluntariamente solicitar a internação, a fim de que possa se submeter a indispensável tratamento em busca da cura. Então, meus irmãos, como ele está falando aqui, todas as ações que a gente comete, por menor que seja, vai ter uma reação. Então, às vezes a pessoa judia de um animal por maldade mesmo, né, ali judia, e pensa que não tem que responder por isso perante a espiritualidade, mas tem, perante a justiça divina, ele vai responder por aquele ato, seja contra a natureza, contra um animal, contra uma pessoa. Uma pequena ofensa, às vezes humilhar uma pessoa só porque ela é mais pobre, já gospe no chão quando passa, isso também é uma ação negativa. Então vai ter que responder por isso. Mas se ao contrário, a gente tem uma boa ação de ajudar uma pessoa, isso também vai ter uma reação, né? Se eu ajudo uma pessoa, quando eu precisar de ajuda, eu com certeza vou achar quem também me ajuda. Então, nós nascemos e morremos muitas e muitas vezes para o nosso crescimento moral e espiritual. Ninguém nasce para sofrer, ninguém nasce para ser bandido ou estrupador. Isso são consequências de nossa inferioridade moral. Então, às vezes a pessoa numa vida cometeu um ato muito triste, ou matou, ou roubou, ou estrupou, ele vai ter que responder por isso. Se ele não responder naquela atual vida, sendo preso ou condenado, ele vai responder também em outra, né? Em outra vida ele vai ter que responder. Mas como Jesus nos disse, o amor cobre milhões de pecados. Às vezes um homem, num momento de raiva, de nervoso,
atirou num outro e depois ele se arrepende amargamente. Quando ele reencarnar de novo, ele pode pedir para ser pai daquela pessoa, dar a vida que ele tirou. Isso não quer dizer que ele vai ter que morrer levando um tiro como ele fez com o outro, não. Ele pode, através do amor, amparando aquela pessoa que ele tirou a vida, tendo como filho, educá-lo, passar amor, uma opção de coisas, e praticando a caridade perante a sua vida, não ajudando só aquele filho, mas ajudando outras pessoas, ele vai com isso pagar o débito dele através do amor e não através da dor. Claro que cada caso é um caso, né? Pois a justiça divina de Deus é igual para todos. Mas como o irmão fala, o amor cobre milhões de pecados. Então quando a gente ama muito e se dedica muito, a gente pode, através da caridade, do amor que a gente dedica, o caminho que a gente escolheu, a gente pode evitar de passar por muitas coisas. Suponhamos, se eu atropelei alguém no passado com carro, cavalo, sei lá o que for, causei um acidente naquela pessoa e ela ficou doente, não foi uma coisa que eu quis, foi acidente, que às vezes acontece. Eu posso depois amparar essa pessoa e ajudando, pedindo perdão, dando toda a assistência que eu preciso para aquela pessoa ficar melhor. Aí eu não vou precisar levar isso para outra vida, né? Mas tudo que a gente faz, toda ação tem uma reação. Eu posso dar um tapa numa pessoa, mas quem me garante que ela não vai me dar outro tapa? De repente ela pode ficar com muita raiva e vir de pescoção em cima de mim, né? Então, a gente quando nasce, quando a gente reencarna numa nossa vida, a gente tem dentro de nós tudo que nós vivemos em outras vidas. Tudo, tá tudo aqui, ó. Tá tudo em nós. E muitas vezes coisa do passado influencia no presente. Digamos, uma pessoa que fez mal pra gente na outra vida, nos perseguiu, nos maltratou, e aquilo marcou tanta gente. Quando a gente encontrar com essa pessoa numa outra vida, a gente vai olhar para ela, não gostei dessa pessoa, não me agradou. Pode até não lembrar, né, o que aconteceu, mas fica aquela sensação que não deve confiar naquela pessoa, que não deve confiar, então procura manter-se afastado. Muitas pessoas têm lembranças de vidas passadas. Eu tenho lembranças de vidas passadas que eu tive. Mas tem pessoas que não lembram de nada. Mas na nossa consciência está registrado tudo o que nós já fizemos, de certo ou de errado. Então, muitas vezes a nossa consciência, às vezes a pessoa pensa, queria fazer isso, isso, isso. Mas a consciência vem em alerta. Olha, não vai cair no mesmo erro. Não vai cometer o mesmo erro de antes. Aí a pessoa para, analisa e não faz aquilo. Por isso que a gente tem que usar do raciocínio, onde a educação é muito importante desde que a criança é pequena. Ensinar a ser ético, moral, honesto, né? Então, uma doença que às vezes a pessoa pode trazer de outras vidas passadas é a depressão. Às vezes uma vida a pessoa teve uma depressão tão forte, não importa que motivo que foi, e naquela vida ela não conseguiu vencer aquela depressão. Aí numa outra vida ela vai passar pela experiência de ter depressão de novo para vencer aquele sentimento negativo. E muitas vezes a pessoa vai e volta com aquele mesmo sentimento. Enquanto a gente não trabalha esse sentimento negativo dentro da gente, a gente não consegue vencer, né? Assim como os nossos maus hábitos. Por isso que a gente tem que orar e vigiar e ver quais são as nossas tendências. Porque muitas tendências a gente trouxe de 500 anos, 1000 anos. Está tudo aqui registrado em nós. Então, assim é a lei da ação de reação. Todo mundo tem a liberdade de semear o que quiser, mas na hora da colheita, isso vai ser certo, vai colher, seja lá o que for. Então, o espírito pode, por exemplo, ganhar um novo corpo. Suponhamos assim, uma vida eu fui homem, aí nessa vida eu vim como mulher. Mas se eu vi muitas e muitas vidas como homem, dentro de mim eu tenho aquela tendência do homem. Aquela tendência está tudo dentro de mim. Se eu for um espírito que já evoluiu, que já aprendeu bastante, eu vou vir no corpo de mulher, mas eu vou agir como mulher e não como homem. E assim vice-versa.
Que às vezes a mulher foi mulher muitas e muitas vidas, e depois vem numa experiência num corpo de homem. Aí ela pode agir como um homem ou agir como mulher. Isso vai da evolução espiritual de cada um. Por isso que o Chico Xavier até explicava num livro dele sobre o homossexual, né? E explicava que é muito difícil um espírito que veio muitas vidas como homem, digamos, e foi aquele homem machão, mandão e coisa, e depois, para ele ter um pouco mais de sensibilidade, já que ele não aprendeu, né, com a reencarnação, ele vem no corpo feminino para aprender a ser como uma mulher, mais frágil, mais delicado. Então, a hora que esse homem vinha no corpo feminino, ele que era aquele machão de antes, no corpo feminino ele vai sentir como homem, né? Então, assim vêm as nossas tendências, né? De às vezes uma mulher sentir como um homem sentir como mulher. Por isso Chico Xavier falava, é uma prova muito difícil quando a pessoa vem muitas e muitas reencarnações num sexo e depois querer vir no outro para aprender, né? Então, isso, todos os nossos defeitos que nós temos, muitos foram adquiridos há muitas e muitas vidas lá atrás. Então, através de cada reencarnação, a gente deve analisar os nossos defeitos e nossas qualidades. Pode ser defeito adquirido nessa atual vida, ou pode ser de vidas passadas. Mas quando é de vidas passadas, é uma coisa tão marcante, que às vezes a pessoa fala, eu não quero fazer isso, mas a tentação está ali. Ele tem que se tornar um espírito forte para vencer essas tentações. Todos nós passamos por essa experiência, uma hora no corpo feminino, outra hora no corpo masculino. Faz parte do aprendizado do ser humano. Então, o fato de um homem que foi homem antes nascer no corpo de mulher não vai alterar o seu psiquismo, que é de homem. E assim todos nós, através de cada reencarnação, vamos adquirindo experiências, virtudes. Então a gente deve ver que virtudes que nós temos dentro de nós e fazer essas virtudes crescer mais ainda. Tirar esse lixo de dentro da gente, que a gente vem trazendo através de reencarnações e não mudamos. Então a gente deve aproveitar a atual vida e sempre fazer uma análise da nossa vida, do nosso comportamento. Por que eu ajo assim, assim com fulano e o outro faz a mesma coisa e eu ajo assim, assim, assim? Né? Porque tem pessoas que é assim, o rico ele trata bem, porque ele quer conquistar aquele rico para ficar ali do lado. E o pobre ele trata mal. Ou ele trata mal tanto o pobre quanto o rico, né? Ele é rico, eu tenho inveja dele. Eu sou pobre, tenho raiva dele porque ele também é pobre que nem eu. Então, a gente, tantos defeitos que a gente tem adquirido ao longo das vidas, que a gente tem que parar realmente e analisar. O que é que eu estou fazendo da minha vida? O que é que eu vim para fazer aqui? Se a gente reza com fé e confiança, Jesus sempre vai nos mostrar o nosso caminho e sempre vai nos ajudar a ver aquilo que está dentro de nós que a gente às vezes não quer ver. A gente é orgulhoso, que a gente é egoísta, né? Mas a gente também tem os talentos que Deus depositou na gente. Então, graças a Deus, a reencarnação nos permite, numa vida, ajudar uma pessoa que a gente prejudicou em outra vida, né? Assim, inimigos se encontram dentro de um mesmo lar, de uma mesma família, às vezes como pai, irmão, tios, primos ou vizinhos. Para quê? Para que através dessa relação consanguínea, ele vai conseguindo conviver ali, se libertar daquele sentimento negativo de vida passada, né? Se ele fica só assim, eu não gosto do meu irmão, ele nunca me fez nada, por que eu não gosto do meu irmão? Né? É porque não é dessa vida, é de outra vida. Então é a gente analisar. E mesmo que a gente sente uma certa revolta, repugnância, olhar para uma pessoa, a gente deve tratá-la com o mesmo respeito que a gente quer ser tratado. Então, olha, a maior parte da humanidade terrestre veio de Capela ou de outros mundos. Então, eram todos espíritos do mal mesmo, nós éramos, quando viemos de lá. Como Capela evoluiu, aqueles espíritos que não queriam melhorar, né, que muitos chamam até o demônio, é o capeta, mas a gente sabe que demônio e capeta é só o ser humano. Então, quando nós viemos de lá, aqui para o planeta
da terra, onde ficamos exilados, gente, quanta maldade a gente trouxe dentro da gente, quanta coisa ruim a gente fez. Então, muitos melhoraram, se transformaram, se tornaram em ser melhor, tipo Chico Xavier e Bezerra, vieram de capela. E olha que espíritos de luz que são. Mas muitos não mudaram quase nada. E muitos estão lá no fundo da terra, naquele umbral grossão lá, e de lá influenciando o povo aqui na terra. Por isso que a gente tem que vigiar muito os nossos pensamentos, principalmente nos tempos de hoje, que muitas das trevas estão soltas aí e querendo transformar o planeta no inferno. Eles vão influenciando um matar, roubar, isso e aquilo, ao desespero, ao medo. A gente não deve ter medo, porque com o medo a gente acaba atraindo muita coisa ruim para a gente, mas sim ter fé e confiança em Deus. Não importa se eu vim de capela ou de outro mundo, se eu aprontei muito lá. Importa que agora eu estou procurando fazer a diferença, me tornar um ser melhor, seguindo os ensinamentos de Jesus. Então, se a humanidade, nesse momento atual que está, agindo do jeito que nós estamos agindo, como ia agirmos diferente se a gente veio de um outro planeta, onde a gente era terrível lá. Então, tem pessoas que reencarnam, reencarnações compulsivas, vai e volta, fazendo a mesma coisa, não muda uma vírgula na vida. Mas, se a gente se esforça e aproveita cada reencarnação para transformar nós mesmos em seres melhor, né? E usar os ensinamentos de Jesus para nos dar força nessa caminhada. Então, muitos são daqui da Terra mesmo. Muitos vieram de capela e outros planetas. Então, como Deus é tão bom, não reencarna na Terra só pessoas más e ruins. Vem aquelas que são espíritos mais evoluídos e bons para ajudar aqueles que ficaram na retaguarda. Assim como muitos que estão aí, que não mudaram uma vírgula e continuam fazendo a mesma coisa errada, é como uma maçã podre no meio de maçãs boas, que se ficar ali, vai estragar as maçãs boas. Vão ser levados a planetas a 100 mil anos-luz da Terra, 30 mil, de acordo com o que fez. Aí vai nascer num planeta de muita dor, de muito sofrimento, mas não vão estar sozinhos. Muitos espíritos de luz, tipo a Teresa de Calcutá, o Papa Paulo, aquele outro que morreu, e muitos outros se comprometeram. Quando esses irmãos for para esses outros planetas, onde os seres ainda estão muito atrasados espiritualmente, moralmente, eles vão ter a lembrança da Terra, né? E vão poder ajudar essas pessoas. Com a moral deles, com os sentimentos de amor e de caridade, eles vão poder ajudar aqueles espíritos da Terra que foram para esse outro planeta e assim ajudar aqueles seres daquele outro planeta também a evoluir. Então, Deus é misericordioso e justo. Então, não devemos nos queixar, nem ficar reclamando. Porque eu estou sofrendo, que é isso e aquilo. Cada um de nós sofremos naquilo que nós mais pecamos, naquilo que nós mais erramos. Então, devemos sim analisar por que eu tenho essa família, por que eu vivo assim, por que isso, por que aquilo. Porque só nos questionando nós vamos achar a resposta. Então, se a gente conhece o Evangelho de Jesus, a gente vai conseguir realmente compreender o porquê que nós estamos sofrendo. E passar a agir de maneira diferente, praticando o amor e a caridade, aproveitando as oportunidades. Se alguém que eu ofendi ou que me ofendeu, eu vou lá, perdoo aquela pessoa. Se eu tiver que pedir perdão, eu vou lá e peço perdão. É nos conhecermos, conhecer a si mesmo, ver onde precisa melhorar, onde melhorou e melhorar mais ainda. Então, buscar cura interior, buscar cura da nossa alma, que a nossa alma está doente. Devemos sim ter fé e esperança que esse momento que a Terra está passando, no momento, que isso tudo vai passar. Nosso planeta ainda vai ser um lugar de paz e de amor, mas cabe cada um de nós fazer a nossa parte. Não é esperar que o outro lá faça, não. É nós. A paz começa dentro da gente. Então vamos curar a nossa alma que está doente, de orgulho, de egoísmo, de uma opção de coisas. E vamos olhar para dentro de nós, que nós também temos muitas virtudes, as virtudes que Deus nos deu. Então vamos curar a nossa alma, principalmente do egoísmo
e do orgulho, que esses dois sentimentos que andam de mão dada é o mais difícil do ser humano vencer. Então vamos olhar para dentro de nós mesmos, vamos olhar para os nossos irmãos, ver se estão precisando de ajuda, oferecer ajuda, sem ter que ficar esperando ele chegar. Olha, eu estou passando fome, você não tem um pão para me dar não? Se eu sei que a pessoa está em dificuldade, eu vou lá e já levo ajuda, sem humilhar aquela pessoa, né? Então é esse os ensinamentos de hoje, buscar a cura interior, curar a nossa alma e dar graças a Deus por essa reencarnação, porque essa é a nossa melhor reencarnação. Nós estamos aqui nesse momento que o planeta está passando por essa transição e muitos de nós podemos ajudar os nossos irmãos a passar por isso, conversando, aconselhando, sendo paciente, sendo tolerante, né? Por isso que eu amo o Espiritismo, que ele tira o véu dos nossos olhos, faz a gente enxergar a verdadeira realidade. Porque muitas vezes a pessoa pensa que ela frequenta um centro espírita, uma igreja católica, evangélica, que ela já está com lugar garantido no céu. Não está não. O que vai garantir o nosso lugar no céu, digamos assim, um lugar bom, vai ser as nossas atitudes de amor e de caridade. Não adianta eu tomar passe toda semana, não adianta eu confessar, não adianta eu comungar, se eu não mudo as minhas atitudes. Então a mudança é de dentro para fora. Então, meus irmãos, vamos aproveitar essa reencarnação, vamos dar o melhor de nós. Deus não exige tudo de nós. Ele só quer que a gente faça aquilo que a gente é capaz de fazer. Mas se a gente é capaz de andar 1000 metros, a gente não pode andar mais 500, mais 20, para ir lá visitar uma pessoa que está doente, um asilo, uma criança no orfanato. Dentro de casa, se a gente não pode sair por algum motivo, a gente pode orar, pedindo a Deus pelas pessoas que a gente sabe que está doente, pedindo pela paz no mundo. Todos nós podemos fazer parte do exército de Jesus, basta a gente querer. Então, não é a religião que salva as pessoas, a religião é só um caminho, é nossa espiritualidade, a nossa religiosidade, a nossa ligação com o nosso Deus, com aquele que nos criou, está em comunhão com Ele, em pensamento e em sentimento. Então, meus queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com todos vocês que estão me ouvindo. Está meio complicado para mim ficar gravando, que essa bronquite minha não quer sarar. Mais de 3 meses, passando mal, já fui no médico, já tomei remédio acaba, começa de novo. Por isso que não tem tido jeito de eu ficar gravando. Mas se Deus quiser, eu tenho fé que eu vou melhorar dessa bronquite e vou poder fazer mais vídeos. Aquilo que eu puder fazer com a leitura, para quem estiver em casa possa ouvir e meditar e pensar. Principalmente eu que estou pensando muito nisso aqui, de me curar. Por que eu tenho essa bronquite? Porque essa bronquite minha não sara, alguma coisa tem. Se eu não fumei nessa vida, eu posso ter fumado muito em vida passada e hoje eu estou colhendo a consequência de ter tido um vício de cigarro, né? Então, meus irmãos, fiquem na paz de Jesus. Que Deus vos abençoe, vos ilumine, seus lares, seus familiares, com muita luz e com muita paz. Fiquem na paz de Jesus. Que assim seja, graças a Deus.